Queridos, nós estamos estudando o Evangelho de Mateus. Hoje veremos dos capítulo 27, versos 57 até o verso 66. E nós vamos falar um pouco sobre a teologia da desesperança. Talvez você nunca tenha ouvido falar desta expressão, mas o fato é que existe uma teologia e, lamentavelmente, às vezes ela consegue penetrar até na própria igreja cristã, que ao invés de trazer esperança, traz desesperança. Observe que eu não estou falando que traz desespero, estou falando que traz desesperança, ou seja, tira a perspectiva de algo melhor. Então, a teologia da desesperança é uma espécie de teologia que muitos usam a própria Bíblia, é uma espécie de teologia que não traz a devida esperança da vida futura das coisas celestes. E é sobre isso que nós vamos falar. Desde já eu convido você a deixar a sua Bíblia aberta em Mateus 27, versos 57 até o verso de número 66. Mais uma vez, oramos ao Senhor, pedindo que Ele fale ao nosso coração. Pai querido, a Tua palavra será aberta dentro em breve. E te pedimos, ó Deus, que por ela, na leitura dela, no estudo dela, no aprendizado dela, nós possamos ser edificados. Abençoe-nos, Deus, e todos saberão que temos um grande Deus. Ensina-nos a andar no Teu caminho, para que nós andemos no reto caminho e não nos desviemos, nem para a direita, nem para a esquerda. Abençoe-nos, Deus, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Mateus 27, versos 57 a 66, diz o seguinte: Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que ele fosse entregue. E José, tomando o corpo, o envolveu num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: Aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Vamos falar um pouquinho sobre a chamada teologia da desesperança, ou quando a razão da esperança está no túmulo. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, o apóstolo Paulo diz assim: Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A pergunta é: até onde vai a sua esperança? Qual o limite da sua fé? A sua fé tem bases sólidas ou é como a daqueles leitores que desistem de ir até o fim de um livro porque não gostaram do que viram em um dos capítulos? Não é novidade nenhuma que a igreja tenha que enfrentar ameaças à fé. Já no início, no 1º século, Judas, por exemplo, ele convoca os cristãos para uma verdadeira guerra, para uma batalha. Não contra pessoas, mas a favor das pessoas, porque a fé salva pecadores da condenação. A fé apresenta-lhes a salvação. A fé livra-os do inferno. Por isso que Judas convoca os cristãos a batalharem diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Já o apóstolo Paulo, por exemplo, ele lamenta a existência de pessoas que lutavam contra a verdadeira fé cristã. E o problema não é que eles estavam fora. Eles estavam dentro da igreja. Havia um grupo de pessoas que estava disseminando um veneno mortal na igreja que poderia transformar a fé cristã
numa mera filosofia. Talvez uma teologia bonitinha, bem arranjadinha, mas na prática, uma teologia do desespero. E para evitar essa tragédia, Paulo escreve à igreja de Corinto, que talvez fosse a igreja mais influenciada por este tipo de pensamento, ou talvez fosse a fonte destas ideias. E ele então lhes diz: ora, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas o que estava acontecendo? Por que esse risco de tornar os cristãos um rebanho de pessoas infelizes, mais infelizes até mesmo do que os piores dos incrédulos? Olha o que ele diz: se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, ou seja, mais infelizes do que os piores incrédulos existentes. Como isto poderia acontecer justamente àqueles que, tendo a sua fé duramente provada, e às vezes provada até o sangue, eles se regozijavam no sofrimento em alegre esperança da vida eterna? Como poderia acontecer isso com eles? Era necessário enfrentar, naqueles dias, uma tentativa de fazer a igreja voltar aos mesmos sentimentos que a igreja experimentou no dia da crucificação de Jesus. Na igreja de Corinto havia crentes verdadeiros, que poderiam ser desanimados. Na igreja de Corinto havia religiosos que desanimavam os crentes. Na igreja de Corinto também tinha gente que era indiferente e que não percebia o risco que estava correndo. Mas na igreja de Corinto havia algo maior do que tudo isso. Havia a certeza de que a história de Jesus não termina no túmulo. E é sobre isso, sobre o fato de que a história de Jesus não termina no túmulo, que nós vamos refletir nesta noite. Falamos há pouco de uma teologia da desesperança e falamos de um sentimento que poderia ser encontrado no coração dos discípulos de Jesus naquele final de tarde daquela sexta-feira marcante. Vamos ver que sentimentos ou que tipos de atitudes eram essas. Primeiro, nós vamos ver a ação social, que eu chamo de a teologia do máximo possível, com valor mínimo. Verso 57, caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então, Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Provavelmente o momento mais difícil para os discípulos de Jesus foi aquele após as palavras finais do Mestre, registradas por Lucas, no capítulo 23. Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Isso fazia eco às palavras do salmista messiânico, lá no Salmo 31, verso 5. Marcos, que acompanhou os eventos mais de perto do que Lucas, registra com dor na alma que não foram apenas palavras de despedida. Marcos diz que foi um grande brado, um anúncio dolorido da sua entrega ao Pai do sacrifício perfeito. Com os apóstolos dispersos, a comunidade dos discípulos de Jesus, que obviamente não se limitava aos 12, tanto que pouco tempo depois havia pelo menos mais de uma opção para substituir Judas, esta comunidade se encontrava diante de uma grave crise, de uma grande prova para a sua fé. João, por exemplo, o discípulo amado, estava ocupado cuidando de Maria, a mãe de Jesus, depois de Jesus ter lhe confiado essa missão em João 19, 27. Neste quadro bem desolador, os irmãos de Jesus não se preocuparam em retirar o corpo de Jesus da cruz, talvez porque o julgassem indigno disso, já que os discípulos, os irmãos de Jesus, não criam nele. Está em João 7, 5. E talvez pensassem entre eles: nós bem que tentamos tirá-lo dessa confusão. Nós sabíamos que ele estava se metendo em uma confusão, mas ele não quis nos atender, agora está aí. Então os irmãos de Jesus também não se incomodaram em tirar o seu corpo da cruz. Mas havia um discípulo, um homem rico, chamado José, que era de Arimateia. E José resolve, então, mesmo
vendo a razão da sua esperança morta, mesmo vendo essa exposição de Jesus ao escárnio público na cruz, ele resolve que algo tinha que ser feito. Não podia ficar daquele jeito. José entende que era o seu dever social, um corpo. Especialmente aquele corpo, especialmente o corpo do seu mestre, não deveria ficar no madeiro. Não deveria ficar exposto às aves carnívoras. Não deveria ficar exposto aos animais selvagens. E se ele não fizesse nada, se José não fizesse nada, os soldados romanos poderiam pegar o corpo de Jesus e jogar numa vala qualquer. Ou pior ainda, poderiam pegar o corpo de Jesus e jogá-lo num lugar chamado Vale dos Filhos de Rinom, que era um vale ao lado de Jerusalém, que na verdade era um grande lixão incandescente, bem do ladinho da cidade de Jerusalém. Então José resolve ele tirar o corpo de Jesus da cruz. Era o mínimo que ele podia fazer por seu mestre agora morto. E o trabalho não seria muito. Bastava pedir a Pilatos a autorização para tirar o corpo da cruz. Não teria nem que escavar um túmulo, ele já tinha um túmulo novo escavado que ele mandara preparar para si mesmo e para sua família. E ele o faz. E sem saber, ele estava cumprindo a Escritura pelo menos 2 vezes. Primeiro, porque o corpo de Jesus não veria corrupção, não seria exposto à corrupção. Inclusive, não entraria em contato com outros corpos decompostos. Está em Atos 2:30. Segundo, embora o corpo de pessoas crucificadas estivessem destinadas à vala comum dos transgressores ou no lixão, Jesus teve o seu corpo depositado num túmulo novo, especialmente preparado para um rico, como estava previsto em Isaías 53:9. Sem a ressurreição, a fé que havia no coração de José de Arimateia se resumiria à simples sensação de ter feito o melhor, de ter feito uma boa ação, de sentir-se capaz de fazer algum bem social para benefício do seu próximo. Mas não há nenhuma palavra sobre vida eterna. É certo que a igreja não deve desprezar as obras de misericórdia, mas sem a ressurreição de Jesus, sem a certeza da ressurreição que a palavra nos traz, as obras podem até ser consideradas boas ações. Nada além disso. Nenhuma palavra, nenhuma esperança de vida eterna. Por isso, a gente está falando de uma teologia da desesperança, uma teologia sem esperança. Um segundo aspecto que nós vemos nas pessoas envolvidas nessa história que nós lemos é o da contemplação. Se José vai no caminho de obra, de ação social, de fazer algo socialmente aceito, existe também a atitude da contemplação, que é a teologia de reconhecer a própria impossibilidade de fazer alguma coisa. Verso 61 diz: achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. José de Arimateia não é o único dos discípulos de Jesus que agem naquela tarde. Não é. As ovelhas do Senhor Jesus foram dispersas quando o pastor foi ferido. Em Marcos 14, Jesus disse: todos vocês se escandalizarão, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. E esta palavra, escandalizar, justifica a reação de Pedro de dizer que nunca, jamais abandonaria Jesus. A palavra escândalo feriu a Pedro. Porque a palavra escândalo tem, entre outros significados, olha que coisa impressionante, a palavra escândalo tem o significado, entre outros, de pecar por apostasia ou desgosto. É como se Jesus estivesse dizendo para Pedro: Pedro, você pecará, você apostatará, porque você ficará desgostoso comigo. Entende por que mais tarde Jesus chama Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Pedro, você me ama? Você ficou desgostoso comigo lá atrás. Você me ama? Mas nós já sabemos o que aconteceu com os apóstolos. Na sua maioria, fugiram. Para onde? Eles sabem. O Senhor sabe. Nós não temos a menor ideia. Pedro até que ficou por perto, mas caiu em apostasia sim. Negou ao Senhor Jesus sim. Negou ao Senhor Jesus por 3 vezes naquela noite. Então aquela sexta-feira não era o momento mais esperado pelos discípulos. O resultado daquela sexta-feira, ou seja, a morte de Jesus, não era o que os discípulos esperavam, eles esperavam outra coisa. Vocês lembram quando Jesus vai andando pelo caminho de Emaús e encontra Cleopas? Esse Cleopas, ele é marido da outra Maria, que é citada aqui. Cleopas e um outro discípulo, cujo nome nós não conhecemos, eles estavam indo para Emaús, voltando para casa.
E eles dizem então, nós esperávamos que Jesus redimisse a Israel. Mas já tem 3 dias. Já é o 3º dia. E ele morreu. As mulheres estão falando que viram, mas eu não vi ainda. Ele morreu. Os discípulos não esperavam por aquilo. Eles estão voltando para casa com o coração totalmente tomado de desalento, de desânimo, arrastando os pés. Tem nada que eu possa fazer. Mas Mateus vai chamar a atenção para 2 mulheres. Maria, que é a esposa de Cleopas, que é mãe de Tiago, um dos apóstolos, e mãe de um José. E a outra mulher é Maria Madalena. Se ela é mãe de Tiago, um dos apóstolos, significa que já era uma senhora. Não era uma jovenzinha, já era uma senhora. Elas estavam observando tudo o que aconteceu naquele dia. Certamente estavam lá no Calvário e sofreram ao ver o seu mestre ser crucificado. Sofreram com os maltratos que Jesus sofreu. Provavelmente elas ouviram as palavras de clamor angustiado e a entrega definitiva do seu espírito nas mãos do Pai. E elas não sabiam o que fazer em relação ao corpo de Jesus. Elas desejavam pelo menos, já que não podiam fazer muito mais, elas desejavam ao menos embalsamar o corpo de Jesus, colocar perfumes e óleos sobre o corpo de Jesus como uma espécie de homenagem de despedida. Está em Marcos 16. Passado o sábado, Maria Madalena com Maria, mãe de Tiago, e Salomé. Salomé é prima ou irmã, depende muito de quem interprete, de Maria, a mãe de Jesus. Elas compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra de entrada do túmulo? Elas queriam embalsamar o corpo de Jesus. Mas estas 2, pelo menos, Maria Madalena e Maria de Cleopas, elas não eram da família de Jesus. Quando alguém era crucificado, quando alguém era morto, os familiares podiam pedir o corpo. Elas não eram da família de Jesus. E elas não podiam pedir o corpo de Jesus antes que ele fosse jogado na vala comum, ou que fosse jogado no lixão do Vale do Rinom. Elas também eram pessoas simples, não tinham contatos, não tinham influência política. E de repente elas veem José tomando algumas atitudes e acompanham, observando em silêncio, à distância, tudo o que José fez. Até que vem José colocar o corpo de Jesus no túmulo e depois mover uma grande pedra para fechá-lo. Isso é na sexta. Depois é que elas vão providenciar os óleos e aromas. Eu acredito que cada centímetro que a pedra era movida, imagine a cena, cada centímetro que a pedra é movida, fechando o túmulo, era como se fosse diminuindo uma pequena luz de esperança em seus corações. Elas não poderiam fazer nada, mais nada pelo Mestre. Elas não tinham quem pudesse ajudá-las. Os discípulos estavam dispersos. Provavelmente com muito medo dos judeus para terem alguma disposição de ir a um túmulo. Elas não podiam contar com Simão Pedro. Logo o grande Pedro, nem com ele elas podiam contar. Pedro havia negado a Jesus e ninguém sabia onde ele estava mais. Só lhes restava então ficar olhando para aquele túmulo como um símbolo. O símbolo do fim da sua esperança. A religião que termina no túmulo não é nada além disso. Um símbolo. Um símbolo do fim. Um símbolo da desesperança. E elas estavam em uma situação que tudo o que poderiam fazer era reconhecer a sua inabilidade, reconhecer a sua incapacidade, reconhecer as suas impossibilidades. Não podemos fazer nada, só observar. Nada podiam fazer além de olhar. E talvez, como acontece às vezes conosco, quando nós estamos muito machucados por dentro, talvez elas olhassem para a pedra depois de um certo tempo e já não enxergassem mais nem a pedra, só as suas impossibilidades. Seus olhos fitos na direção da rocha visualizavam o que fizeram até ali, o que deixaram de fazer, o que poderiam ter feito e não fizeram, o que queriam e não poderiam fazer. Ninguém sabe o que se passava no coração ferido, dolorido daquelas 2. Sem a ressurreição, qualquer crença não vai além da contemplação. Sem a ressurreição, os homens podem até contemplar o céu. E podem fazer uma pergunta angustiada que vai ficar sem resposta. Podem olhar para o céu e dizer: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? Mas sem Jesus, não tem resposta.
Sem a ressurreição, qualquer crença é apenas um vazio. É só contemplação, é só observação. Porque só Jesus é a ressurreição e a vida. Mas a teologia da desesperança, que nos mostra ação social, você pode fazer o máximo, mas o resultado é mínimo. Você pode contemplar, olhar e nenhum resultado ser obtido. Ela também nos aponta um terceiro aspecto, que é o da institucionalização. A teoria do século, do tempo, do mundo. Verso 62. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E será o último embuste pior do que o primeiro. Não foi apenas José de Arimateia, Maria Madalena e Maria de Cleopas que estiveram ativos neste fim de semana. Tinha mais gente. Embora os discípulos tivessem dúvidas a respeito da ressurreição, como é o caso do próprio Cleopas, já vimos isso em Lucas 24, 21, como é o caso de Tomé, que mesmo tendo ouvido falar da ressurreição de Jesus, insistiu que queria colocar o dedo nas feridas, a mão na ferida do lado do Senhor Jesus, havia algumas outras pessoas que seriam absolutamente insuspeitas e inesperadas, seriam as pessoas que nós menos esperaríamos que se preocupassem com a ressurreição de Jesus, que seriam as que menos se preocupariam com o ensino de Jesus a este respeito, que eram os mais incrédulos quanto a isso. Eles também estão ativos. São os religiosos, são os sacerdotes, membros da seita dos saduceus que não acreditavam na ressurreição. E junto com eles os seus aliados, pelo menos naquela semana, depois eles voltaram a brigar entre si, mas naquela semana eram seus aliados, os fariseus. E eles se dirigem a Pilatos e se mostram preocupados. Eles não creem em Jesus, eles não creem na ressurreição de Jesus, eles não se importam com a ressurreição de Jesus, eles não criam nela e nem esperavam e nem desejavam que ela acontecesse. E eles vão demonstrar na sua fala com Pilatos o seu caráter, porque eles vão julgar os discípulos pela sua própria regra, pelo seu próprio jeito de medir, pela sua própria métrica. Naquela época eles compravam os seus cargos. Eles amavam os acordos e os conchavos feitos nas trevas. E eles olham para os discípulos e diziam: eles também vão fazer como nós. Julgavam o outro pelo seu metro. Eles achavam que os discípulos seriam capazes de fazer a mesma coisa. A lógica e a ética deles era a seguinte: se nós fazemos, então eles também devem fazer. Se nós somos capazes de nos unirmos, saduceus e fariseus, para alcançar os nossos objetivos políticos, que é manter o controle político e econômico da nação, então eles também serão capazes de fazer qualquer coisa, por mais mentirosa e absurda que seja. Afinal, se nós, o Supremo Conselho de Israel, os líderes espirituais da nação, somos capazes de fazer, imagine essa plebe que eles mesmos chamavam de maldita e ignorante. A religião, eu vou falar uma coisa aqui que precisa ser explicada, e eu gostaria que os irmãos aguardassem um pouquinho antes de concluir, mas a religião não precisa da ressurreição. É com tristeza no coração que eu me sinto obrigado a admitir que o que os ateus dizem sobre a religião faz sentido até certo ponto. A religião pura e simples, a religião criada e orientada pelos interesses humanos e mundanos, é sim um poderoso instrumento de dominação social. Oprime as pessoas no tempo presente, oferecendo delícias futuras. A religião, na verdade, a religião humana, mundana, ela precisa que a ressurreição não aconteça. Porque Jesus traz liberdade. O conhecimento de Jesus, que é a verdade de Deus, traz liberdade. Jesus chega em um ambiente religioso, já no começo do seu ministério, e ele afirma: eu vim anunciar libertação. Não faltava religiosidade, mas ele diz: eu vim anunciar libertação. Lucas 4, 18 e 19, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O fato é que instituições religiosas precisam de leis, de regras, de administração e de controle. A ressurreição para a religião do homem mundana
pode ser aceita até como uma ideia. Tem um ramo do cristianismo bastante liberal que diz isso, a ressurreição é só uma ideia. Mas acontece, meus amados, que se Cristo não ressuscitou, nós não temos esperança. Nós não temos aquele que é a primícia. E se não há o primeiro, não pode haver os demais. Só existe segundo, terceiro, só entramos na fila se tiver o primeiro. Se Cristo for de fato aquele que ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Esta é a religião do desespero, a teologia do desespero, a ação social, é a teologia da contemplação da própria incapacidade, é a teologia da institucionalização. Mas eu falei no começo que a história não acabou no túmulo. O túmulo não é o ponto final. Quando José de Arimateia coloca a pedra tapando o túmulo, ele não está colocando um ponto final ali. A religião que abraça a teologia da desesperança não precisa da cruz. Para essa religião, a cruz é supérflua. Por isso, muitos chamam a crucificação de Jesus de mito ou de lenda. Tem muita gente dizendo isso. A religião que abraça essa teologia da desesperança não precisa da ressurreição. Para eles, a ressurreição é desnecessária. Basta afirmar, por exemplo, e tem gente que afirma isso por aí hoje, que Jesus era só um emissário, um anjo evoluído, e que a ressurreição é só uma figura. Porque basta dizer que Jesus ressuscitou no coração e na mente dos discípulos, porque eles finalmente entenderam a mensagem. Mas eles não admitem a ressurreição física. Então deixa eu concluir dizendo o seguinte. Primeiro, a religiosidade social é insatisfatória. Sabe onde é que ela vai levar? Vai resultar numa religiosidade de relacionamentos, ação social e caridade, mas sem esperança da vida eterna pela fé em Jesus Cristo. Não precisa de Jesus. Rejeitar a ressurreição significa, na melhor das hipóteses, tentar a salvação através da justiça própria. E esse é um caminho triste. É um caminho que com certeza vai levar à frustração e ao fracasso. E quem admite isso é um zeloso fariseu chamado Paulo. Em Filipenses 3 ele diz, olha, eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor de Cristo eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. E olha a conclusão dele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Jesus Cristo. Então essa religiosidade de atividade social é, na verdade, uma busca por alcançar a justiça própria. E é rejeitar a Cristo. Um outro aspecto é que a religiosidade ideal e contemplativa, ela se torna vazia. A religião sem a ressurreição conduz à simples idealização, à mentalização, à inatividade, ao afastamento da vida real. Era muito comum na antiguidade esse tipo de religiosidade. Foi adotado pela igreja a partir do século III, mais ou menos, e vem se mantendo mais ou menos presente e influente na vida da igreja. E acontece ainda hoje. Ainda tem gente que quer ouvir Deus falar ficando horas parado olhando para algum lugar. Para o contemplativo, a ressurreição não é necessária. Porque acreditam que a comunhão com o ente divino vem através da reflexão, da meditação e alguns até do enclausuramento para uma vida inteira. Mas a religião que para na porta do túmulo não conduz ninguém à vida eterna. Porque a morte não poderia reter aquele que estava dentro do túmulo, como diz o apóstolo Pedro no seu sermão em Pentecostes, em Atos 2. Diz que Deus ressuscitou Jesus rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido pela morte. E terceiro, a religião institucional é só uma religião mundana. A religião sem a ressurreição vai conseguir se sustentar baseada em mandamentos de homens. Homens que conseguem maquinar e ensinar mandamentos. Isso leva as pessoas a admitirem práticas religiosas. Mas não vai resultar em verdadeira adoração. Como Jesus lembra, citando as palavras do profeta Isaías, que foram dirigidas justamente a um povo de coração endurecido e afastado do Senhor, em Isaías 29. Este povo se aproxima de mim com a sua boca, e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Concluindo, a religião que nós precisamos, a religião que você precisa é conhecer Jesus.
Eu nunca imaginei, eu nunca desejei e acredito que nenhum pregador da palavra que tenha, de fato, sinceridade diante do Senhor, diria que deseja que você se torne uma pessoa religiosa. Eu não quero. O que eu quero é que você creia em Jesus. Creia em Jesus, aquele que entregou a vida para retomá-la no tempo oportuno. Creia em Jesus, aquele a quem o Senhor ressuscitou, e não apenas ressuscitou, mas fez Senhor e Cristo. Eu creio que você deseja algo mais do que esta religião sem ressurreição. Eu creio que você deseja uma fé que não se limite a esta vida, porque aqueles que têm essas crenças limitadas a esta vida, acreditam que o único consolo que podem obter é a morte, chamando-a de descanso. Talvez você que esteja em casa esteja cansado dessa situação. Talvez esteja sem esperança da vida eterna. Talvez esteja vivendo uma religiosidade que só produz frustração. Mas tem solução. Tem solução. Creia em Jesus Cristo, porque só nele a vida é eterna. Só nele a salvação. Em Atos 4, verso 12, a Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Assim, o nosso desafio nesta noite é crer em Cristo, ressurreto, vivo e glorioso. Não se deixar tomar pela teologia da desesperança, achando que fazendo boas obras vai resolver o problema, porque não vai. Ou da contemplação, achando que se ficar quieto, estático, meditando, vai obter sabedoria de Deus, porque não vai. Ou então tomar parte em instituições, achando que ter o nome em uma instituição vai resolver o problema da vida eterna, porque não vai. É preciso crer em Cristo, o Senhor, vivo, ressurreto e glorioso. Nós vamos entoar o hino de número 368 e após o hino, se houverem perguntas, nós vamos tratar delas.